Meu boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o prefeito Nerci, o Rubens, o Odenir e a Yasmin, funcionários da AMAV, né, responsável pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, né, que estão à frente desse projeto aos 28 municípios. Cumprimentar cada um dos senhores vereadores. Dizer que esse projeto ele deu entrada há 2 semanas na Câmara de Vereadores e apresentou algumas dúvidas para os senhores vereadores, principalmente na questão dos anexos desse projeto, que é a questão das cobranças realizadas, né? Então, hoje nós vamos ter a presença da Yasmin e do Adenir, né, que são pessoas técnicas da AMAV, que tiveram à frente da elaboração desse projeto, e falar para os senhores vereadores que, a partir das dúvidas dos senhores, vocês podem estar questionando, né, os funcionários responsáveis. O Rubens também, se puder nos auxiliar, né, na medida do possível, for aparecer as nossas dúvidas, possa estar apresentando para os senhores vereadores. Então, desde já, para fazer uma pequena apresentação do projeto, gostaria, sim, de passar a palavra para a Yasmin e para o Odenir, né, que são as pessoas técnicas responsáveis pelo projeto e que já têm o conhecimento, né, o quanto ele vem sendo praticado nos outros municípios. Então, passo a palavra aos senhores para estar dando uma pequena explanação, esclarecimento do projeto. Boa noite a todos, é um prazer, né, vereador Jean, estar conversando com vocês aí da cidade de Dona Ema, juntamente com a Yasmin. E deixo a Yasmin, que é a nossa veterinária, se ela quiser, né, Yasmin, dar as boas-vindas também, depois a gente comenta. Uhum. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Yasmin, eu sou médica veterinária da AMAV e eu sou a coordenadora técnica do projeto, né, junto com o Odenir, que dá todo o suporte para nós na parte com os secretários de Agricultura. Então, o Odenir, foi ele que começou lá desde 2006 e ele que acompanhou, bem dizer, o começo do projeto. Eu fui contratada em 2018 para assumir a parte técnica, né? E aí a gente começou a tocar junto. Então, o Odenir pode, não sei se você quiser fazer a parte da explanação desde 2006, lá que, né, vem se batalhando por isso. Uhum. Obrigado, Yasmin. Não, senhores vereadores, né, e funcionários da Câmara, esse projeto do SUASA, né, do Sistema de Inspeção, é uma luta antiga aqui na nossa região, em todas as regiões do país, né, e nós começamos, eu tive a oportunidade de ter sido prefeito de Rio do Oeste em 2005 a 2012, né, e a gente sofreu bastante na época, que queríamos regularizar agroindústrias pequenas do município, mas nunca tínhamos, né, assim, um caminho correto para seguir, era muito disque-disque. E desde aquela época, né, a nível federal, foi criado então, o SUASA, né, para estar traçando linhas gerais de Brasília, né, até cada município. E nós criamos o consórcio, porque o município sozinho, para fazer isso, sai caro, né, tem que pagar uma veterinária para coordenar, tem que pagar técnicos. Então já foi criado esse consórcio e intermunicipal multifinalitário já em 2010, por aí, né? E na época foi contratado o Toiço para tocar isso, que era um engenheiro agrônomo aqui da região, junto com outras pessoas técnicas. Mas o projeto, por diversos motivos, né, não andou e ficou parado. E em 2016, os prefeitos novamente levantaram essa questão da importância de ter isso, visto que os municípios que já foram consorciados, né, região de São Miguel do Oeste, região de Lages, enfim, outras regiões, eles conseguiram implantar e dar um grande passo, né, no fomento das agroindústrias. E de forma consorciada, fica bem mais fácil. Mas uma exigência, né, do consórcio, isso é lei federal, todos os municípios que fazem parte do consórcio têm que ter uma lei do SIM padronizada, né, uma lei que se equipara uma com a outra, e por isso nós mandamos, né, para os 24 municípios consorciados, e foi uma batalha grande isso, tá, vereadores, né, dos 24 municípios, eu e a Yasmin, nós fomos em várias câmaras de vereadores, né, em todas as câmaras praticamente deu dúvidas, igual está dando aí com vocês, mas devagarinho a gente foi conseguindo, né, os vereadores foram entendendo da importância, os prefeitos pegando junto,
e 22 municípios já aprovaram essas leis. São leis, né, porque a maioria dos municípios tinham leis de 78, dos anos 80, dos anos 90, 98, eram leis já desatualizadas, leis que não seguem mais, né, aí a verdadeira exigência da esfera federal, né, do CIF, e também da estadual. Então, esse projeto, né, só para, já vou terminar minha fala, ele visa facilitar, aproximar a liberação das agroindústrias no município, né, onde os proprietários não dependam mais, né, da SIDASC ou do MAPA. Né, elas podem procurar o município, na pessoa do secretário de Agricultura e do veterinário, que é o responsável no município, e as coisas ficam mais prósperas, né, mais ágeis. No município, cada secretário, cada veterinário, cada vereador conhece, né, as pessoas. Então, senão eles ficam... Né, já é difícil criar uma agroindústria, e eles muitas vezes esbaravam muito na burocracia, e 1 ano, 2, 3 para liberar. Então, isso torna-se mais fácil, tá, vereadores? E outra questão é que uma lei atual, agora de 2018, ela permite que os municípios consorciados que têm o SIM possam comercializar entre eles, né? Uma agroindústria de Dona Ema vai poder vender seus produtos com o SIM para Rio do Oeste, para Rio do Sul, enfim, para a nossa região toda. E a nossa meta é chegar no CISB, que Yasmin vai explicar melhor, né? Com o SIM, eles podem conseguir o CISB também, que vão poder vender para todo o território catarinense e brasileiro. Claro, né, as agroindústrias que tiverem interesse. Então, só para exemplificar, retratar melhor vocês o que é a questão do SUASA, por que o consórcio, né, se formou um consórcio para isso. Então, dentro do SUASA tem várias abas, e uma delas é o CISB-POA. Que o que é isso? A indústria que queira, não é obrigatório, a indústria que queira, que tenha potencial, que se adeque, ela pode vender para todo o Brasil, né? Então, isso, como que o consórcio consegue isso? Com auditoria do Ministério da Agricultura, que é o nosso órgão maior. Esse ano, o consórcio Sinhamave se inscreveu num projeto piloto do Ministério da Agricultura, e de 55 consórcios que se inscreveram do Brasil, 12 foram selecionados, e nós fomos selecionados. Isso se deve também porque grande parte dos nossos municípios já tinham a lei harmonizada. Tem uma instrução normativa 17, que saiu agora de 2020, que fala todos os requisitos para o consórcio ter o CISB. E o primeiro quesito é ter legislação equivalente à federal. Então, como o Denir mencionou, dos 24 consorciados, 22 têm a legislação. E a legislação de vocês, ela é de 98. Então, ela é uma legislação mais antiga, muita coisa já, né, se passou, já foi atualizada. Eu não achei decreto, então a nossa legislação tem a legislação, tem o decreto, tem o caderno de instruções que orienta os procedimentos que o veterinário tem que fazer numa agroindústria. E seria isso, assim, explicando para vocês, e aí agora a gente pode entrar mais nas dúvidas que vocês têm quanto à legislação. Essa legislação a gente o Denir pegou de Lages, né, Denir? O Edson, o Franza começou a pegar de Lages lá, e depois a gente revisou ela, né, e atualizou, mas o parâmetro foi da região de Lages, né? Nos moldes do CISAMA, que é o consórcio de Lages, que nesse ano eles conseguiram CISB. Então, né, já vem uma legislação mais atualizada, uma legislação de 2017, né, Denir? Sim. Lembrando, né, vereadores, que por estarem consorciados, e Dona Ema é um município consorciado, né, barateiem muito, hoje estão pagando R$412, né, Yasmin? Acho que é 400 até, né? R$400, né, por mês. Mas o que se ganha com isso? É a primeira vez, Jean e demais vereadores, que os SINs de cada município, ele já tem um modelo de planta baixa para cada tipo de atividade aí, né, que vai processar ou trabalhar com produto de origem animal. Nunca tinha isso, né? Sempre se falava, tem que ser
tantos metros, tem que ser desse tamanho, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas ninguém tinha no papel, ninguém tinha a firmeza, né? Os veterinários não tinham isso, e foi construído através de uma comissão de veterinários aqui dentro do consórcio. Nós temos uma câmara temática, né? Um conselho de inspeção sanitária com 9 pessoas, né? Veterinários, coordenado pela Yasmin. Então, a MAVE, né? Em parceria conosco, ela elaborou uma planta baixa para cada atividade econômica, então já é um ganho grande. Agora se sabe, né, mesmo que for para dizer um não, mas para quem quer abrir uma agroindústria, mas já tem o porquê do não, né? Ele já sabe que ele vai ter que seguir os princípios mínimos, que são esses aqui, né? Se ele quiser, claro que não tem uma metragem definitiva depois, porque isso vai depender, né, do tamanho do investimento que ele vai querer fazer, de quantas cabeças, né, suínas ou bovinas ele vai querer abater, enfim. Mas nós temos uma planta baixa para a agroindústria de queijos, de pescado, de laticínio, né, enfim, de toda a atividade econômica. Isso tudo é disponibilizado para os municípios consorciados, tá? E treinamento para os veterinários, tá, vereadores? Porque cada município tinha o seu veterinário, mas eles trabalhavam de forma isolada, eles não tinham um grupo, né, que lhe desse suporte, que lhe desse treinamento, e nós estamos dando esse treinamento para os veterinários. Fizemos várias reuniões, muitas terão que ser feitas ainda, né? Então, só tem a ganhar fazer parte do consórcio. Outra coisa que eu queria mencionar ali, que o Denir comentou das plantas, outra coisa que não tinha na maioria, acho que nenhum sim tinha, eram os procedimentos descritos. Isso é bem importante. Por exemplo, o que eu faço quando uma análise dá fora? Não basta sair da cabeça do veterinário, isso tem que estar descrito, e isso tem. Questão dos treinamentos também, como a gente foi selecionado no projeto piloto do MAPA, os veterinários têm vaga garantida em treinamento em abatedouro de suínos, de frango e bovino. Então, eles vão receber essa capacitação, que é a mesma capacitação que o pessoal da Inspeção Federal, que um inspetor, um veterinário da Pamplona, por exemplo, recebeu. Então, isso também é um ganho. E ficamos abertos agora para questionamentos, né, Jean? Sim, tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim. A gente sabe que a maioria dos municípios onde possui as agroindústrias, né, elas eram realizadas através do associativismo, né, de várias pessoas, né, que se reuniram e estavam praticando principalmente a agricultura familiar, mas através do associativismo. Esse projeto, então, ele irá também beneficiar aquele agricultor isolado, sozinho, que quer, por exemplo, manter na sua propriedade lá uma pequena indústria de embutidos ou a venda do queijo. Ele vai beneficiar também essa situação? Com certeza, Jean, né? Vai servir para quem trabalhar de forma associada e também quem quiser, né, trabalhar de forma individualizada. Claro, Jean, e com experiência eu digo isso, porque eu visito todas as cidades, converso com todos os veterinários, né? Existe muita agroindústria pequena clandestina ainda, por vários motivos, né? Por motivos de falta de investimento, né? Um grande motivo é a falta de mercado. Para que eu vou ampliar, né? Adquirir algumas tecnologias, algumas, né, mesas dentro dos preceitos aí, se eu não tenho mercado. Então, agora com essa ampliação para a região, né, tendo sim, ele já vende na região toda. Então, vai incentivá-lo também a estar buscando, né, o sim. E, inclusive, né, os municípios, na grande maioria, eu digo por mim também lá aqui em Rio do Oeste, a gente não cobrava isso, e tem que cobrar, tá? Até por isso que um dos anexos da lei aí também é uma tabela de preços, né, para cobrar esse serviço. Ele tem que ser cobrado, uma taxa mínima, né? Nós fizemos de forma aí um parâmetro, entregamos para cada município, acho que está aí com vocês também, né, de valores, mas cada município tem autonomia depois de baixar isso, de aumentar, de acordo com o que vocês, vereadores, acharem mais correto fazer, né? Mas tem que ter, né, uma certa cobrança pequena, né, mas não simbólica, mas para manter depois o serviço de inspeção, né, combustível, o carro, a pessoa que vai usar.
Eu tive a oportunidade de hoje estar conversando também com o prefeito Nerci, né, a respeito desse projeto, e a gente sabe que esse projeto, principalmente para a questão das feiras municipais, né, a gente vê que como essencial para que a gente possa estar aplicando nos municípios. E uma das questões assim que a gente viu, né, que é em relação à tabela, os anexos, onde realmente foi falado sobre os preços. E hoje a MAV encaminhou para o município uma alteração desses preços, onde a gente falava por unidade, por cabeça de gado, né, como exemplo, e ela instituiu o mesmo preço por unidade hoje de 0 a 20, então quer dizer, ela ampliou, né, esse número, né, de cabeças com o mesmo valor que tinha sido apresentado para a gente no projeto inicial. Então, para deixar também os senhores vereadores, né, a parte, que esse projeto também ele sofreu alteração nos anexos na questão dos preços, onde houve uma flexibilização muito maior dos preços. Então, existe a possibilidade de estar batendo um número muito maior de animais, peixe, suínos, enfim, aves, né, com o mesmo valor que tinha sido apresentado de início. E também dizer para os senhores vereadores que lá no parágrafo único do artigo 19 da nossa lei, do nosso projeto de lei, também foi determinado que terá como base o mês de janeiro, não mais dezembro, mas sim o mês de janeiro, e será em cima do INPC, né? Foi instituído no município o reajuste anual em cima do INPC. Eu não sei se o prefeito Rubens, algum vereador, tiver mais algum questionamento, quer fazer algum questionamento, sabe? Boa noite. Na verdade, seria mais realmente para deixar claro como funciona a questão prática do SUASA, por exemplo, na implantação de algum projeto, porque, na verdade, o pessoal esperava talvez que isso pudesse ser aplicado de uma forma até mais fácil, principalmente para atender os pequenos agricultores, principalmente na questão de abate de animais em casa e nesse sentido assim, né? Não sei o que vocês têm a dizer nesse quesito. Facilita em alguma forma ou não? Assim, qualquer estabelecimento que produz alimentos, isso está na legislação lá de 1950, ele precisa de uma estrutura mínima para acontecer. Então, abate em casa depende do lugar. Não pode ser... É uma indústria, por mais que... Se você abater em casa para o teu consumo, você pode abater onde você quiser. A partir do momento que você faz comercialização desse produto, você envolve vidas e você não sabe quem vai consumir no final o teu produto. Então, por isso que a gente pede uma estrutura mínima por condições de higiene e de qualidade do produto. Então, a gente tem aquela planta baixa, né, com todas as recomendações, não é só a planta baixa, tem as recomendações atrás, de uma estrutura mínima que precisa. Precisa de uma estrutura de tantos metros quadrados. Isso tudo depende do número de animais que vai ser abatido, ou, por exemplo, com queijo, quantos litros de leite vai ser processado. Eu vou pegar queijo, que é um produto que eu tenho um pouco mais de facilidade para comentar. Eu vou pegar 300 litros de leite por dia. Como que vai ser esse queijo? Ele vai maturar? Quantos dias ele vai maturar? Então, precisa ter uma câmara de maturação. Vai ser defumado? Então, precisa de um defumador. Então, tudo depende de quanto essa indústria vai receber de matéria-prima, quanto que ela vai processar e qual a tecnologia que ela vai envolver no produto. Por isso que até a gente não consegue fazer uma planta estática, porque muda muito devido à tecnologia e os materiais que você vai usar lá dentro. Yasmin, essa planta que você fala aí, certo? Ela mais ou menos foi se baseada em cima daquelas da Cidasc? Porque se nós pegar hoje essa planta da Cidasc, ela pede o pé direito, mais alto e tal, ela vai permanecer assim ou ela vai ser reduzida? Então, a gente manteve os 4 metros para quem quer CISB, e para alguns estabelecimentos, isso não abate, né? Não é questão do abate. Em alguns estabelecimentos, 3,5 metros. Porém, a gente sempre pede, porque assim, até um veterinário me deu um toque, Yasmin, tu vai construir um estabelecimento de 3,5 metros,
às vezes vai precisar 2 carreiras de tijolos a mais para tu construir de 4 metros, e ele vai estar no padrão. E daqui a pouco, se ele quer ampliar, porque no começo assim, não, eu vou ficar pequeno, não vou ampliar. Mas ele vê que o produto dele tem saída e ele quer ampliar. E daí ele vai ter que, cobertura dele ele vai ter que tirar, vai ter que aumentar mais 2 carreiras de tijolo. Então, por essa questão. E a parte da inspeção, né? O Odenir falou que aqui, por exemplo, o nosso município de Dona Ema, quem vai fazer essa parte da inspeção é o nosso médico veterinário, né? Doutor Juliano. E você vai dar esse suporte para ele? Vai vir aqui também para fazer a inspeção ou é só ele que vai fazer essa inspeção? Só ele faz a inspeção. Eu faço a coordenação dos 24 veterinários, né? Então, por exemplo, ele tem uma dúvida em algum lugar. E aí, a intenção, né, se não fosse a pandemia, era uma vez por mês em cada município consorciado verificar toda essa parte de documentação que está descrito. Beleza, obrigado. Outra situação, assim, para deixar bem claro para os senhores vereadores, é o seguinte, não é que com a aprovação desse projeto, todo agricultor agora tem a liberdade né, para estar produzindo, por exemplo, o queijo e sair vendendo no município. Não. Para estar vendendo o queijo, ele vai ter que atender algumas necessidades básicas, né, com estrutura, né, enfim. Dizer que também, para se enquadrar nesse projeto, a gente sabe que no município tem algumas pessoas que já estão querendo construir, né, seus estabelecimentos destinando para uma determinada atividade. Lógico, esse projeto ele vai dar segurança e legalidade para que realmente essas pessoas possam produzir, mas o proprietário ele vai ter que seguir algumas normas dentro desse projeto, entendeu? Não é que todo mundo agora tem um sim no município e todo mundo vai sair vendendo queijo, vendendo linguiça, entendeu? É que assim, pessoal, o que muitos pensam que a gente pode abrir a legislação, mas na verdade isso, com certeza vocês têm muito mais domínio de legislação, por estarem mais tempo na Câmara. Nós temos uma lei federal, a gente não pode abrir mais que a lei federal, a gente pode ser mais restritivo, mas abrir mais não, né? Então tem certas coisas, por exemplo, queijo feito de leite cru, de 2018 para cá foi permitido, desde que os animais na propriedade sejam testados para brucelose e tuberculose, e isso tem um custo. Então, por quê? Porque leite queijo que é feito com leite cru pode transmitir brucelose e tuberculose para as pessoas. Santa Catarina, graças a Deus, tem um índice bem baixo dessas duas doenças, mas existe. Então, por isso que não é liberado. Então, o que o Odenir quis dizer assim com essa facilidade? A facilidade no sentido de você manda, por exemplo, uma planta para a Cidasc, às vezes você espera um mês para aquela planta voltar para você para ver onde é que está errado alguma coisa e você ter que ajeitar. E assim não, assim você está com o veterinário, podemos fazer assim, podemos não fazer assim? Tu me dá um prazo de 6 meses, eu vou fazer tal coisa. Não, eu te dou um prazo de 6 meses, mas então tu vai ter que arrumar em 6 meses isso dali. Entende? Esse bom senso que também dá para ter. Yasmin, uma pergunta. Eu tenho aqui no meu relatório uma coisa que me deixou em dúvida. Eu percebi que na outra sessão também teve mais pessoas. Que é essa questão de para recria e confinamento. Qual é a fiscalização em cima disso? Então, essas taxas, quando o Odenir pegou, a gente pegou lá em Lages. Na verdade, ainda não era contratado. E aí foi pego essas taxas. E aí foi justamente por isso que a gente trocou. Porque como que você vai saber se um boi é de recria ou de leite, não bate. E aí, se você olhar ali, o abate, ele fala R$10 por cabeça. E aí, nas novas taxas de inspeção, a gente colocou de 0 a 20 cabeças, R$10 por mês. Então, as taxas diminuíram, né? E ficou só abate de bovinos, não ficou abate de cria, recria de leite, não. Essas taxas foram eliminadas. Tá bem, obrigado. Essa taxa que você falou, Yasmin, aí, até 20 cabeça, então seria esse valor que você passou, R$10, matando as 20 cabeças, é isso? Por mês.
por mês. Uhum. Daí de 21 a 100 cabeças ao mês seria R$8. Por que que a gente diminuiu? Porque, né, parece meio inconsistente. O grande vai pagar menos e o pequeno vai pagar mais. Mas é porque a gente teve uma situação, essas taxas a gente pegou o modelo de Taió. E o que que acontece lá? Se fosse para cobrar a taxa igual para todo mundo, tinha uma empresa que ia pagar 20 mil de taxa todo mês, porque é uma empresa grande. Então, até nas observações dessas taxas, a gente colocou uma observação ali que vocês podem realizar um teto, caso uma indústria grande venha se instalar. Por exemplo, o município de Taió fez um teto, acima de R$2.000, a empresa paga até R$2.000, acima disso ela não paga. Porque para o pequeno não vai ser tão alta a taxa, e aí para o grande se tornaria alto, né? Então, por isso que a gente fez assim. Mas, claro, como o Odenir mencionou, vocês têm... A gente pede para que seja o mais uniforme possível para não ter aquela questão assim, eu vou instalar minha indústria no outro município vizinho porque a taxa é menor. Mas, né, vocês têm autonomia aí para mexer. Beleza, obrigado. Eu gostaria de cumprimentar os vereadores, os nobres vereadores, o Rubens, e também aproveitar para cumprimentar o Odenir e a Yasmin, e agradecê-los por estar esclarecendo essas dúvidas que nós tínhamos e os vereadores também. E, claro, acho que é um avanço para o nosso município aprovar essa lei. Nós teremos oportunidades de criar essas microempresas, começando com um micro, claro, no município, e tem muita gente que a gente sabe que tem o dom de produzir alimentos, tanto embutidos quanto outros tipos de alimentos, conservas, e, enfim, doces. A gente sabe que aqui tem muita gente que produz, mas que, na verdade, comercializa muito pouco porque não tem ainda uma legalidade, não temos uma lei. Então, acho que é importante esse momento para a dona Ema, porque vai fazer uma diferença muito grande para muitas pessoas. Então, eu gostaria até de agradecer a preocupação dos vereadores também em ter maior esclarecimento. Eu acho que o Denir e a Yasmin foram felizes nas colocações, e eu acho que dúvidas parece que não existe mais. É claro que a gente quer aproveitar o momento também para agradecer, e sabemos que essa lei será aprovada, com certeza, e que vai beneficiar os nossos agricultores de um modo geral. A minha participação seria essa. Boa noite a todos, e agradecer ao pessoal que participou e está participando ainda, né? E vou continuar participando até encerrar a reunião. Obrigado, prefeito. Yasmin, eu tenho uma dúvida aqui, se você possa me ajudar, ou talvez o Odenir, no artigo 18, ali no inciso 3º, né? Esse omitir elementos informativos. Até a gente comentou na segunda-feira passada. Esse omitir elementos informativos sobre a composição. Seria a composição realmente do produto? Tipo o queijo, a linguiça, o que vai na rotulagem, é isso? Isso. Porque todo produto, a não ser carne in natura, ele tem uma tabela nutricional, né? Sim. E para ser feita essa tabela nutricional, é feita uma análise centesimal. Então, por exemplo, vamos supor que ele não quis fazer análise centesimal e botou qualquer valor na tabela. Se isso for pego numa fiscalização, aí pode se enquadrar nessa questão ali. Porque, na verdade, não se enquadraria como fraude, mas é como tá ali, omitir, você não está colocando, né? Mas isso é questão de rotulagem. Essa fiscalização, por exemplo, se ele vende essa mercadoria, vamos supor, para um açougue, para um mercado do presidente Getúlio, uma linguiça, e bater a fiscalização lá. Essa fiscalização seria a cargo da SIDASC de fazer esse tipo de áudio? Não, daí ficaria, por exemplo, assim, se ele vende no mercado, se a vigilância sanitária for lá pegar, né, ou se alguém... É porque geralmente SIDASC, quando vai fazer fiscalização, é porque tem denúncia. Por exemplo, alguém denunciou o produto, daí eles vão pegar, daí vão olhar a documentação, tudo, né? Mas questão da vigilância, assim, é mais o sim, porque o serviço de inspeção também é dever dele fazer análises, né, conforme uma tabela específica, né, não é nada da cabeça da gente, assim, e aí se ele pegar, ele pode sofrer uma sanção. Beleza, obrigado. Legal, né, vereadores, só quero dizer o seguinte, né, eu vejo
nessas andanças em todos os municípios, o município onde os vereadores, né, e o prefeito trabalham junto, aí a administração, né, as coisas andam bem mais tranquilas, né, e eu acredito e vejo que Dona Ema também é assim. O Aguinaldo, quando era secretário aí, também sempre estava presente nas reuniões, né, bastante interessado por isso, né, e nós, como cidadãos públicos, né, que vocês são, o prefeito, eu acabo sendo também, nós temos uma grande obrigação de cuidar da saúde de cada criança, de cada pessoa, de cada idoso do município. Não podemos deixar que pessoas lucrem, né, vendendo um produto clandestino que possa pôr em risco a vida de alguma pessoa. Quando a gente vai comprar no mercado um leite, um queijo, né, a gente compra acreditando, né, que aquilo lá não vai fazer mal. Então, é com essa lógica, né, que vocês devem agir também. E dizer para vocês, né, aí na Dona Ema, como alguém falou, o prefeito acho que falou, cheio de gente com vocação para produzir alimentos, né, de produto de origem animal. E assim tem outros municípios. Mas basta ele somente seguir, né? Não basta ele dizer que o produto é bom, ele tem que seguir uns parâmetros, uns passo a passo, que a princípio parece complicado, mas depois que ele começa a adotar como rotina, aquilo lá vai garantir para ele que ele nunca vai se incomodar, que nunca vai prejudicar a saúde de ninguém, né? E vai dar lucro para a sua empresa. Esse projeto do SINAMAV também envolve educação sanitária. Nós já elaboramos um folder que foi entregue nos municípios. A gente vai estar, né, assim que passar essa pandemia também, era o nosso planejamento, né, Yasmin? Começar a visitar escolas, treinamento para os professores, para os diretores, para os alunos, para eles, quando comprar, né, olhar se tem o selo do SIM, pode comprar, que ele vai estar assegurado daquele produto, né, de extrema qualidade. Então, eu acredito, né, que vocês, inteligentes que são, né, e querem o bem também do município de Dona Ema, aprovem com carinho, né, essa legislação. Ô, Edwin, só mais uma pergunta. Hoje nós temos aqui no nosso município o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Eu fazia parte também da Vigilância Sanitária, agora estou vendo que a Joyce chegou. Boa noite, Joyce, seja bem-vinda. Fiscal da Vigilância Sanitária, né? Eu trabalhava antes dela e a gente fazia as inspeções aqui também, como médico veterinário. E nós tínhamos 2 abatedores aqui, o do seu Udo e do Roberto. E lá eles tinham a inspeção número 1 e número 2, certo? Uhum. Então vai ser da mesma maneira para cada produto que for produzido, esse tipo de rótulo, sendo, porque nós temos hoje a federal, né, a municipal e estadual, né? Uhum. E vai ser mais ou menos padrão, assim, desse sentido? Tu diz o selo de inspeção? Eu não entendi muito bem. O selo de inspeção. Porque hoje nós temos aqui um produtor, aqui, o seu Roberto, que faz a linguiça, certo? Uhum. Sim, número 01. É 001? Isso. 001. O seu Udo era o 002, mas o seu Roberto não mata mais, né? Então você vai produzir ovos, vai produzir queijo, vai produzir nata. Uhum. Também vai ser dessa maneira, mais ou menos assim, cada um com seu selo? Isso, cada um com seu selo. Cada indústria registrada no SIM recebe um número, que ele é sequencial. Então, no caso ali tem o seu Roberto, é 001, é isso? Acho que é 001, se eu não me engano, eu acho que é. Não tenho certeza, mas acho que é. Como, por exemplo, o 002 foi cancelado, né, que ele não abate mais, então a próxima indústria vai ser o 002. Uma terceira indústria, 003, e assim por diante. Mas eu digo assim, esse selo 001, ele vale para todos os produtos que ele fabricar. Sim, sim, porque quem recebe a inspeção é o estabelecimento. E aí, cada produto que o estabelecimento produz, ele tem que ser aprovado pelo inspetor. Então, um RT faz um memorial descritivo, que isso está lá nas... É que isso é mais procedimento, assim, interno do SIM, né? Mas só para vocês entenderem, todo produto que é fabricado, ele tem que ter um memorial descritivo, que diz que carne que ele vai usar, que ingredientes que ele vai usar, como que ele vai armazenar, e aí isso o veterinário inspetor, que é o Juliano, ele aprova. Então, daí ele vai receber o selo, em todos os produtos vai ter esse selo. Não é inspeção... Não é cada produto recebe um selo ou alguns produtos não recebem, né? Todo mundo recebe.
Senhores vereadores, esclarecido então? Beleza? De minha parte, sim, vereador Jean. Então tá, gostaria aqui então agradecer ao Denir e a parte também. E a Yasmin, né, por ter participado da nossa reunião, ao Rubens, servidor da prefeitura, ao prefeito Merci, dizer que realmente esse é o caminho, né, trazer informação para os senhores, para os senhores terem segurança no que estão realmente aprovando. E lógico, a gente vê que é um projeto assim que vem de encontro ao município de Dona Ema, principalmente na necessidade dos nossos agricultores. Então, agradeço a participação dos senhores. Nós já tínhamos dado o voto das duas comissões, pelo parecer favorável ao projeto, né? Mas foi solicitado vista na última sessão. Então, hoje ele entra novamente na pauta e vai para a primeira votação hoje do projeto com aquelas alterações que a gente falou. Beleza, senhores? Valeu. Então, o vereador seria só das taxas, né? Taxas. Só as taxas, beleza. Beleza, vereadores. Obrigado pela oportunidade, né, para vocês, para o prefeito aí. E se vocês nos dispensar aí, temos... Obrigado, Denir. Valeu. Obrigado, Denir. Obrigado, Yasmin. Obrigado, pessoal, por escutar nós. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, Joyce.